Bom, pessoal, boa noite aí, né? Na última aula a gente conseguiu, o que a gente conseguiu fazer foi ter até a última aula, né? Foi ter a nossa máquina virtual com o MQTT Broker, né? O servidor MQTT funcionando, que é o Mosquito, e ele ligado a uma base de dados, que é o InfluxDB, né? Uma base de dados NoSQL, né? Baseada em documentos, né, própria para séries temporais. E a gente tem lá um programinha em Python que basicamente ele assina um tópico do MQTT, tudo que ele recebe do MQTT ele joga lá na base de dados. Então para tudo funcionar esse Python tem que estar rodando, porque o Mosquito e o InfluxDB vão estar sempre rodando aí. E é isso a gente controla para a gente botar para rodar o Python quando a gente quiser. Se quiser a gente pode deixar ele rodando sempre, né, num servidor e tal. Mas agora a gente vai controlar sempre que a gente quiser, a gente coloca ele para rodar, só para a gente ter o controle sobre isso. Bom, então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer é tentar visualizar esses dados, tá certo? A gente não vai ter um volume muito grande de dados ainda para ser visualizado, mas a gente já vai poder visualizar alguns dados aqui, tá certo? Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar aqui só para a gente tem que iniciar a primeira máquina virtual, já estou com a máquina virtual iniciada aqui. A gente vai entrar com login e senha nela. Então vamos lá, root, senha IoT. E aí aqui, o que eu sempre tenho que olhar é qual é o endereço que ela pegou, porque cada vez que ela inicia, ela pode pegar um endereço diferente da rede sem fio que vocês têm aí. Então aqui, por exemplo, agora, se vocês olharem, ela pegou 192.168.0.31. Lembrando que o endereço está sempre nessa interface 2, né? Na casa de cada um, o endereço pode ser diferente. E o endereço é o que está do lado desse net. Então aí, se vocês olharem aí, ó, do lado de net, eu tenho 3 endereços do lado de net. A gente já falei isso em outra aula, só para relembrar, né? Eu tenho lá no 1, 2 pontos, eu tenho um monte de linha, depois de 1, 2 pontos. Depois 2, 2 pontos, eu tenho um monte de linha, 3, 2 pontos, um monte de linha. Ela está depois do 2, 2 pontos, que é essa interface aí. Mas, se vocês tiverem dúvida, é só ver o seguinte. Tem 3 endereços do lado de net. Tem um que é 127.0.0.1, esse não é para usar. E tem outro que é 192.168.133.1. Esse é para essa máquina virtual se comunicar com o Arduino. Vai estar igual em todas as máquinas virtuais de todo mundo aí. Então esse também não é o endereço que a gente quer. O endereço que a gente quer é o que sobrou desses dois aí. Que no meu caso está no 2 ponto alguma coisa aí, de vocês também vai estar. E no caso da minha máquina virtual aqui, do que eu fiz agora, pegou esse endereço 192.168.0.31. O de vocês pode ser um pouco diferente. Então, beleza, esse endereço aí a gente tem que guardar ele na memória por enquanto. Tá, vamos lá então. Essa máquina virtual, para que ela pudesse ser compatível com o computador de todo mundo aí, não tivesse problemas, ela é uma máquina virtual 32 bits, tá certo? Para quem sabe o que é isso, ela é um sistema operacional 32 bits. Então ela só roda aplicações 32 bits, beleza? Isso é porque existe uma limitação em algumas máquinas ainda de executar máquinas virtuais que sejam de 64 bits. Mesmo que a sua máquina seja uma máquina 64 bits, o que todas são hoje em dia, ainda tem algumas, né, que não conseguem executar máquinas virtuais de 64 bits. Então por isso que eu botei essa 32 bits para ter menos problema. Então a próxima coisa que a gente vai botar, que é o visualizador, a gente ao invés de instalar na máquina virtual, a gente vai instalar na máquina de vocês mesmo. Mas aí é uma coisinha só. Eu não queria era instalar o Mosquito, o Influx, tudo na máquina de vocês e ficar poluindo muito a máquina de vocês, né? Mas essa a gente vai instalar aqui, né? Se vocês, por acaso, tiverem uma máquina virtual 64 bits, algum dia resolverem montar, naquele PDF que eu deixei lá, tem o passo a passo para você fazer a mesma instalação que a gente vai fazer aqui no Windows 64 bits, vocês podem fazer no própria máquina virtual, tá certo? Uma vez que você instala, o jeito de operar é o mesmo, não importa se é Windows ou Linux, porque é tudo via navegador, tá certo? Então o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que vir aqui, né, no endereço, botar aí, grafana.com. Grafana é o nome desse visualizador de dados. Ele serve para visualizar dados de IoT, mas o pessoal usa para um monte de coisa. Aqui, ó, uns painéis que ele monta. A gente vai montar um painel muito mais simples que isso. Mas isso aqui é um painel, por exemplo, de monitoração de um servidor.
Tem aqui qual é o consumo de memória, qual é o consumo de CPU, quantos logins foram feitos nesse servidor, número de requisições, aqui a quantidade de memória, né, e tal, aqui, sei lá, aqui são os discos e quanto está a ocupação em cada disco. Então você pode montar as coisas do jeito que você quiser. A gente vai vir aqui, e aqui nesse menuzinho de cima em download, tá vendo? É grátis, tá? É gratuito isso aqui. Então eles têm duas formas, na verdade. Eles têm o You Run It e o We Host It. Esse aqui é um serviço na nuvem deles. Você pode comprar deles e não precisa instalar localmente. Você deixa o Grafana na nuvem, lá na nuvem deles. A gente não vai fazer isso não. A gente vai fazer um download aqui e instalar na nossa máquina. Isso aqui a gente não vai fazer para não a gente quer fazer tudo localmente, não tem nada com acesso à internet. Então vamos lá, vou fazer um download aqui. Ele vai aqui ele me dá as instruções se for Linux, as instruções se for Windows, se for Mac, Docker, e aí por diante. Nós, no caso Windows, a gente vai fazer um download do installer aqui, ó, do instalador. Só clicar aqui, download do installer. Então eu vim aqui recuperando, cliquei em download, né? Essa é a última versão aqui. Se você quiser selecionar versões mais antigas, essa é a última versão estável, né? Tem as versões beta, aqui tem versões mais antigas, mas não precisa mexer nisso não. A edição é open source mesmo. Existe uma edição Enterprise, que é uma edição que tem algumas coisinhas, pouquinhas, muito pouca coisa a mais, mas tem suporte deles também, mas aí é pago, não faz muito sentido pra gente, tá? Essa licença aqui é uma licença gratuita, ó. A licença Apache é uma licença gratuita, é um nome de uma licença gratuita, você pode usar à vontade. Então eu vou clicar aqui em Windows. Se a máquina de vocês for um Linux, você pode continuar baixando aqui. Se a máquina de vocês for um Mac, você pode baixar aqui, pode dizer aqui como é que faz. No nosso a gente vai fazer vou fazer um download do instalador, tá certo? Mando salvar ele aí em algum lugar e ele vai salvar. Esse instalador aqui do Grafana, ele não é muito grande não, tá certo? Então vocês não vão ter muita dificuldade de baixar ele não. Vamos esperar só um minutinho aqui para ele baixar. E aí a gente já vai poder brincar com ele. São 55 megas, né? Pequeno. Bom pessoal, então aqui depois que o download já foi feito, né? Se a gente olhar aqui, vai ter esse arquivinho aqui, ó. É o Grafana aqui de instalação. Vou só dar 2 cliques nele e mandar executar. Tá? Vou mandar executar a instalação do Grafana, certo? A instalação dele é bem tranquila aí, vocês vão ver. Não tem muito mistério não. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vou aceitar a licença e aqui vou instalar e mandar ele rodar. Beleza. Não preciso mudar nada aqui. Se você quiser mudar onde que vai ser instalado, né? Mas a princípio não preciso mudar nada não. Ele vai instalar aí o Grafana na máquina de vocês. Validando a instalação, copiando a instalação rápida, não é demorada não. Instalando aqui. Bom, vamos lá, tá acabando a instalação, né?
prontinho, instalação feita. Agora, a princípio o Grafana deve estar executando, deve estar funcionando. Então, se eu quiser acessar ele, eu posso vir aqui no navegador, em vez de botar esse endereço, botar localhost, que é a própria máquina. Localhost quer dizer a sua própria máquina. E o endereço, a porta 3000, que é onde o Grafana fica instalado. Então é botar localhost 2.3000. Aí, ó. Se entrar nisso aqui é porque o Grafana está instalado. Se não entrar nisso aí, teve algum problema de instalação. Mas não tem muito como ter problema de instalação, não, né? Tá. A gente vai poder depois, se quiser criar um usuário, alguma coisa assim. Agora, especificamente na hora que instala, a gente tem que entrar com o login admin, sem admin também. Admin. Aí vocês podem mudar isso aqui assim, aí ele vai pedir já uma senha nova. Eu vou botar IoT, admin IoT, para não esquecer, tá? É claro que numa instalação real é bom botar uma senha que seja minimamente razoável. Aí IoT ele reclamou aqui, ó. Então eu vou botar outra, vou botar IoT não. Eu não vou ficar pedindo toda hora, né? Então eu vou botar aqui Faeza. Vamos ver se ele aceita. Faeza. Aceitou. User Password Changer. Então agora ficou Faeza. IoT ele não aceitou não, foi muito pequeno. Beleza? Aqui vocês podem, se quiser, é a hora que eu acho que vale a pena, às vezes, se vocês quiserem, dar uma pausa no vídeo, fazer tudo isso que a gente fez até agora para chegar nesse ponto aqui. E aí você pode dar uma navegada aqui, tem uns tutoriais, se vocês quiserem dar uma geral aí no sistema, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma nova fonte de dados. Aqui ele fala, ó, add your first data source. Então a gente vai clicar aqui, adicionar uma fonte de dados. Ele aceita dados da base de dados Prometheus, Graphite, não sei o que, e InfluxDB. Então, no nosso caso aqui, a gente vai pegar do InfluxDB, tá certo? Fala assim, ó, os dados que eu quero pegar são lá do InfluxDB. Qual é a URL? Não está no localhost, está no nosso servidor virtual. Então, a gente vai botar aqui, vai ser HTTP. O endereço lá do servidor virtual, que foi, no meu caso, foi 921.680.31, só confirmando, 31 mesmo, e 2.8086. Vocês aí vão colocar o endereço, http tem que colocar sempre, o endereço que vocês pegaram lá da máquina virtual, que vocês viram lá, e aqui 8086 é sempre isso também, 2.8086, sempre isso aqui. É só isso que a gente tem que fazer, né? Fez isso aqui, a gente tem que, quer dizer, mentira, só isso tem que fazer não. A gente tem que vir aqui embaixo e colocar que a base de dados com a qual a gente vai querer trabalhar, que é o InfluxDB Details. A base de dados é IoT, lembra que a gente criou o database IoT. E o usuário, a gente criou um usuário Grafana, com senha Grafana também. Então, vou botar aqui o usuário Grafana, senha Grafana. Né? É o usuário que a gente vai utilizar para poder acessar os dados do banco de dados, certo? Aqui eu vou botar HTML get. Então, pode só mudar isso aqui para get. Então, é isso. IoT, Grafana, usuário, Grafana, senha, o método guest. E pronto, vou clicar aqui em Save and Test. Ele vai salvar. Ele deu aqui essa senha, esse Data Sources Working, quer dizer que ele conseguiu se conectar com a base de dados, certo? Então, se ele conseguiu acessar a base de dados, significa que está tudo ok. Essa ligação entre o Grafana e o banco de dados lá, o InfluxDB, está ok, né? Bom, vamos lá. A gente fez isso aqui. A gente já está se comunicando com o banco de dados. Então, presta atenção. Agora o meu link está completo. Eu tenho um broker MQTT, né, que é o meu mosquito, que está recebendo dados do Arduino. Por enquanto a gente está simulando eles com o MQTT Box. E aí esse dado ele vai para um banco de dados em InfluxDB. Isso é feito através daquele Python que tem que estar rodando. Quando chega no InfluxDB, o Grafana consulta de lá e monta aqui o nosso dashboard. Dashboard é essa tela de visualização bonitinha, tá?
Então o que eu vou ter que criar agora? Eu vou ter que criar um novo painel de visualização, um novo dashboard, certo? Então eu vou mandar criar aqui, ó. Tem esse maisinho aqui, eu já estou com o banco já configurado. Então eu venho nesse maisinho aqui e dou um create dashboard, certo? Aí no meu create dashboard aqui, eu vou adicionar um novo painel, né? Vou adicionar um novo painel nesse add new panel aqui. Então eu vou clicar aqui no add new panel. Pronto, adicionei um painel. E aí o que vai ter no meu painel? Agora eu vou configurar aqui o meu painelzinho, certo? Eu digo qual o tipo que eu tenho aqui em visualization. Cadê? Tá, não, é aqui mesmo. Eu vou vir aqui. Ele está dizendo que a query, ou seja, da onde ele vai pegar os dados. Ele vai pegar os dados da query do default mesmo, que é o InfluxDB, tá certo? Porque de repente eu posso ter mais de uma fonte de dados, né? Aqui agora não é o caso. Eu vou aqui pegar do from default, aí o measurement que ele vai pegar aqui, ó, tem aqui telemetria já, né? Ele já consultou isso no banco de dados lá, já viu que tem essa telemetria. Então é só eu selecionar aqui telemetria. O campo que eu vou querer pegar aqui, ó, tem temperatura e umidade lá, são os campos que eu já tenho um dado armazenado, né? Para isso aparecer aqui para mim, eu tenho que ter um dado armazenado já lá. Então eu quero ver a temperatura, tá certo? Eu quero o valor médio de temperatura, tanto faz. E eu quero que formate como uma série temporal. Beleza. Se vocês olharem aqui, vai ter só... Apareceu um pontinho aqui, ó. Um pontinho. No de hoje aqui, às 4h22, aqui, de 25 graus. Porque eu só tenho uma leitura lá. Se eu tivesse mais, ia aparecer já aqui no gráfico. Tá certo? Então, por enquanto, vai aparecer um pontinho aí. Não tem problema assim. Zero de problema. Tá feito isso aqui já. Tá certo? Então, ele já tá aqui pegando o dado de temperatura e colocando lá. Eu posso vir aqui, se eu quiser, ó. Não, aqui não, aqui, desculpa. Aqui do lado direito eu posso vir aqui no panel title e mudar, escrever aqui temperatura, que é o que eu quero que apareça. Aqui eu posso ter uma descrição, se eu quiser, sei lá, histórico de temperaturas de tal ambiente, sei lá, tanto faz. Aqui em visualization, né, você pode selecionar o tipo de visualização que você quer. A gente está colocando um gráfico aqui, mas eu podia botar um gráfico em barra, eu podia botar um gauge. Gauge é esse jeitinho de visualizar aqui, podia botar isso aqui, botar o tempo, tal. Tem heatmap, tem um monte de formas diferentes aqui. No nosso caso a gente vai fazer um gráfico, então eu tenho um gráfico aqui, né, para poder mostrar justamente o que eu quero, que é o histórico. E eu vou agora salvar, está feito aqui. Vou salvar o meu painel que eu criei, certo? Vou chamar esse painel aqui de temperatura, no folder general mesmo aqui. Vou salvar ele, salvei, pronto, olha lá, criou aqui no meu painel. Ele está só com um pontinho. Depois a gente vai botar mais dados aqui e aí a gente vai ver isso aqui aparecendo um pouquinho melhor. Beleza? Botei um painel de temperatura. Então posso criar um novo painel, porque eu quero botar mais coisa aqui para visualizar ao mesmo tempo. Então eu vou criar mais um painel, né? E esse painel agora eu vou criar aqui, ó, Add Panel, né? Eu não sei se vocês viram. Deixa eu apagar esse cara aqui, só para vocês verem de novo o que eu fiz. Cadê? Ó, eu posso movimentar ele aqui, botar ele aqui do lado. Não vou nem botar não. Eu cliquei nesse negócio aqui, Add Panel, beleza? Eu vou editar ele aqui. E agora o que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou da telemetria, é o default direitinho, da telemetria, o campo temperatura. Só que ao invés de pegar a média, eu vou pegar a última, vou tirar a média, então clicar no remove e botar um mais aqui. Eu quero pegar o último. Eu não quero o min ali, é porque dependendo de se você for dar zoom ou não, ele vai pegar a média do local. Eu não quero a média, tá certo? Eu quero o último dado. O último dado que foi lido. Então é porque isso aqui é para mostrar só o último dado de temperatura. Então select field temperatura,
selector aqui, em selector, seletores, last. Eu quero a última temperatura que foi armazenada no banco de dados. Só a última, eu não quero média, eu não quero nada. Eu quero a última temperatura, então ele vai mostrar um pontinho aqui com a última. Só que como vai ser sempre só um ponto, porque é só a última, não faz muito sentido eu colocar desse jeito aqui. O título do painel vai ser última temperatura. Que é o que vai aparecer. E agora, no visualização, eu vou botar esse gauge. Agora sim. Eu vou botar esse gauge aqui, porque esse gauge... Opa, desculpa. Esse gauge aqui, porque esse gauge aqui vai me dar um valor de temperatura. E aí dentro de uma escala que eu posso ajustar aqui, quer ver? Aqui, ó. Coloquei aqui, gauge. Agora eu venho aqui em Field e eu posso colocar os thresholds, ou seja, vamos dizer assim, vamos falar o seguinte, a temperatura agora, eu posso dizer o mínimo e o máximo, a unidade, por exemplo, a unidade. Que unidade que eu tenho aqui? Unidade de temperatura. Vamos ver se a gente acha aqui temperatura. Aqui, ó, temperatura. Celsius, graus Celsius. Então aqui, ó, eu estava em panel, eu vim aqui em field, certo? E aí a unidade eu escolho graus Celsius para aparecer bonitinho aqui, ó, graus Celsius. O mínimo é assim, qual a temperatura mínima que vocês acham que eu vou medir? Se é uma temperatura ambiente, sei lá, daqui de Vitória, vamos botar 0 graus? Vamos botar aqui, pode ir de 0 a 50 graus, por exemplo? Então eu vou botar aqui, ó, de 0 graus, o máximo 50 graus. Ele vai aparecer no meio aí agora, porque eu estou 25, ele está preenchido no meio. Então vai aparecer uma coisa visual aqui, certo? Decimais, quantas casas decimais eu quero? Eu quero uma casa decimal, para ficar 25.0, né? Para eu ter uma precisão de uma casa decimal. E aí, eu posso fazer o seguinte agora, eu posso botar uns thresholds aqui embaixo, ó. Threshold quer dizer assim, um limite, um limiar. Eu posso falar o seguinte, sei lá, se a temperatura subir acima de 80, vai ficar vermelho aqui, tá vendo? Mas aqui eu tô 0 a 50, então não tem muito, botar 40. Se ficar acima de 40, ela vai ficar vermelha. Então aqui, ó, já apareceu vermelhinho. Se passar daqui, que é acima de 40, vai ficar vermelhinho. Vamos só testar? Se eu disser assim, ó, acima de 22 fica vermelhinho, ó, já ficou vermelho, tá vendo? Não faz muito sentido, não vou botar acima de 40. Se for acima de 40 vai ficar vermelho. Eu posso até botar uma outra coisa aqui, falar assim, tá, acima de vermelho fica 40, mas abaixo de 15 eu quero que fique azul. Desculpa, né, aqui não, a 15 eu quero que fique verde, desculpa. E a base, ou seja, o mais baixo é que eu quero que fique azul, então até 15 vai ficar azul. Depois fica verdinho, que é a temperatura boa aí, de 15 a 40 graus. 40 tá muito alto, né? De 15 a 35 graus. E de 35 graus pra cima eu já considero que tá vermelho, que não tá legal não, né? Eu quero manter a temperatura entre 15 e 35 graus. Se for, às vezes eu estou controlando um processo, né? Isso visualmente me diz que a temperatura ficou azul, tá abaixo do que deveria ser, ficou acima do que deveria ser, e coisas assim. Se eu fizer isso aqui agora e der um apply, não sei, vou salvar. Eu vou chamar o dashboard aqui de última temperatura. Temperatura. Tá lá, salvo. Vou aplicar aqui, vamos ver. Olha lá, agora ficou aqui, já ficou bonitinho, né? Eu tenho aqui a temperatura e a última temperatura. Agora é a hora de vocês pararem o vídeo, tá certo? Entrarem aqui, fazerem tudo isso que a gente fez. E colocar também valores de umidade, colocar mais 2 painéis, fazer a mesma coisa para valores de umidade, beleza? Então é a hora de vocês pararem de fazer isso. Eu vou dar um bizu aqui, que é o seguinte, enquanto a gente não tem Arduino, para a gente poder simular que a gente está pegando alguma coisa do Arduino, eu vou fazer um macetão aqui para vocês fazerem. Se vocês quiserem parar por aqui agora, já tá show de bola, a partir daqui a gente vai começar a precisar do Arduino, certo? Mas eu vou falar também sobre um dashboardzinho desse aqui para celular, certo? Eu vou complementar o vídeo com isso aí. Mas agora, antes de eu falar isso, eu queria falar com vocês o seguinte, eu vou disponibilizar aí um scriptzinho que vai pegar e vai gerar temperaturas pra gente, como se fosse o Arduino. Então ele vai simular o Arduino só pra gente ver aqui bonitinho, sem ter o Arduino ainda. Depois, quando a gente tiver o Arduino instalado, que a gente vai fazer isso na semana que vem,
Então, por favor, semana que vem todo mundo precisa estar com cabo de rede a postos pra gente mexer no Arduino e botar o Arduino para poder alimentar isso aqui, tá certo? Mas enquanto o Arduino não tem isso, vamos pegar os, eu vou pegar um scriptzinho e vou disponibilizar ele para vocês poderem colocar ele aqui, tá certo? Para que o script funcione, a gente só vai precisar de uma coisa. A gente vai precisar de ir lá na máquina virtual, né, e instalar um pacotinho que não está instalado ainda. Que é o seguinte, ó, vamos dar um apt-get. Né? Opa, peraí que vocês não estão vendo aí o que eu estou falando. Vocês vão dar aqui, ó, um apt-get install. Lembra de apt-get install? Apt-get install para instalar um pacote. Então, apt-get install mosquito client. Mosquito com 2 T's, client. Clients com S. E ele vai instalar aqui. No meu caso eu já instalei. Mas no caso de vocês, basta dar um apt-get install mosquito clients. Instalem esse carinha aqui, vai ficar instalado. Ele vai permitir a gente ter dois comandos, o mosquito pull e o mosquito sub, que funciona igual o MQTT Box para você publicar coisas, tá? Eu vou usar ele para ter um scriptzinho que vai permitir que a gente fique mandando dados de temperatura e umidade para que sejam para que apareçam no gráfico ali, beleza? O script já está pronto. Esse script ele está lá no Ava em laboratório. Vocês podem baixar lá, igual no mesmo lugar onde vocês baixaram o mqtt2db.py, vocês podem baixar esse arquivo que está lá, que ele se chama simularduino.sh, porque é um script shell, é um script de Linux. Então simularduino.sh, baixa ele lá, edita ele aqui no Nano. A gente vai fazer isso agora, certo? Para vocês verem, só se vocês quiserem testar para ver o gráfico bonitinho ali funcionando. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é tentar simular. Se a gente já tem pronto o negócio aqui, né? A gente vai só simular como se fosse o Arduino mandando dados pro Grafana, né? Na verdade, o Arduino mandando dados pro Mosquito, o Mosquito mandando dados pro banco de dados, né? Porque eu tenho lá aquele Python que tem que estar em execução, né? E uma vez que o dado esteja no banco de dados, o Grafana vai ler esses dados lá do banco de dados, certo? Então o que eu tenho que fazer? Antes de mais nada, eu tenho que garantir que eu tenho lá o Python 3, o Python 3 MQTT2DB rodando, né? Tem que estar rodando, está conectando aqui o Mosquito. E agora, ao invés de eu usar o MQTT Box, posso usar aí gerando dados se eu quiser, publicando um atrás do outro. Funciona do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. Só que ao invés de fazer isso, eu vou rodar um scriptzinho que eu disponibilizei lá para vocês, né? Que nem eu falei. Então eu vou pegar aqui o script, eu já dei um Ctrl C no script. Vou dar aqui um nano, né? Emula arduino.sh, nano emula arduino.sh, e vou rodar o nano. Vou dar clicar com o botão direito aqui para colar. Tá o script aqui colado. Agora é só salvar ele, dar um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. O script está aqui. Se eu quiser executar esse script, né, é só eu dar o seguinte comando, é o bash, B-A-S-H, emula arduino.sh. Dou um bash, emula arduino.sh. Ele vai começar a publicar de 1 em 1 segundo. Vamos publicar 100 temperaturas, né? Ele vai publicar, ó, 100 temperaturas aqui. Ó, ele vai publicar aqui temperaturas. E se eu for aqui no dashboard, se eu for dando um refresh, carregando, ó, a temperatura tá indo, ó, 23 graus, 23,8, né, tá indo aí. E ele vai me mostrando a temperatura aí no gráfico, certo?
Deixa aí rolando, aqui eu posso dar um zoom maior. Se eu quiser dar um zoom aqui, só nessa faixa de tempo aqui, seleciona assim, ele vai mostrando aí, que legal. Ele mostrando aí como é que a temperatura tem variado aí ao longo do tempo. Tá certo? Né? Se vocês olharem aqui, eu dei um zoom aí, né, vocês vão ver, ó. Se eu quiser dar um zoom na temperatura, é só pegar aqui, ó, selecionar assim, ó. Faço assim, ó, opa, seleciona essa faixa de... Pronto, ó, ele tá mostrando aqui a temperatura, como é que tá, beleza? Legal, né? É bem interessante aí o funcionamento disso aí. Tá funcionando como se fosse o Arduino mandando temperatura, então eu posso ver a escala de temperatura aqui. Tá de ponto, se eu quiser mudar isso, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente. Você pode editar, vir aqui e falar, não, eu queria um gráfico que ao invés de tracinhos assim, eu tivesse barras também, ó. Ah não, eu não quero barras, eu quero uma linha mais grossa, eu quero eu quero os pontos maiores. A gente pode ir mudando do jeito que a gente bem entender, certo? Aqui a gente pode configurar como que as coisas funcionam. Aqui tem uma série de coisas que vocês podem botar aqui para funcionar, tá certo? Quero barrinhas, né? Aqui, ó. Quero que vá de 0 a 30 direitinho com staircase, então as barrinhas aqui normalmente eu acho legal, eu gosto particularmente. Vou botar assim, ó, fica mais bonitinho de ver, né? Como é que tá a temperatura aí, ó. Como é que ela vem variando ao longo do tempo, né? E a última temperatura. Com isso aqui você vai sempre refrescando. E tá lindo aí, ó. Se eu quiser dar um zoom pra fora pra poder ver, opa, como é que tá aqui variando ao longo do tempo, ó. Beleza. Beleza? Pra finalizar, eu vou só mostrar aqui pra vocês o script, né, que eu usei, eu já publiquei, ó, as 100 temperaturas já foram publicadas, aí já dá pra ver no gráfico. Depois quando a gente for botar o Arduino de verdade, a gente até apaga essas temperaturas de novo pra gente ver o gráfico zeradinho, né. Mas eu só queria mostrar pra vocês aqui o programa de emulação, só pra você saber o que ele tá fazendo, assim, né, pra quem tiver interesse. Aqui é só curiosidade, tá? Eu estou colocando aqui a temperatura inicialmente em 25 graus, a umidade inicialmente em 70%, e aqui é um for que isso aqui sec 100, quer dizer, ele vai gerar um número de 1 a 100. Então ele vai rodar isso aqui 100 vezes, né? O i vai assumir o número de 1 a 100. Em cada uma das 100 vezes eu tenho aqui, isso aqui o random é um número aleatório, e a divisão por 3, né? O resto da divisão por 3. O resto da divisão por 3 pode ser 0, 1 ou 2. Então no fundo isso aqui faz é gerar um número aleatório entre 0 e 2, 0, 1 ou 2. Isso para temperatura e isso para umidade. Então a temperatura vai ser a temperatura mais um número aleatório, que pode ser 0, 1 ou 2, menos 1. Então mais 0, 1 ou 2 menos 1 quer dizer que ou eu vou subtrair 1 como resultado, eu vou pegar a temperatura, vou subtrair 1, ou vou manter ela do mesmo jeito, ou seja, somar 0, ou então vou somar mais 1, né? Ou só menos 1, ou mais 1, ou 0. Então ou eu vou decrementar, ou incrementar, ou ficar nela. E aí vai variando a temperatura. A mesma coisa com a umidade. E aí eu pego isso e publico no tópico Files DHT, espera um segundo, incrementa ou decrementa a temperatura de novo e vambora. Ele vai fazendo essa variaçãozinha de temperatura aqui, beleza? É isso basicamente que o programa faz. Então se até o final do dia vocês tiverem isso aqui feito, beleza. Eu vou mostrar também, que nem eu falei com vocês já, vou mostrar um programinha no Arduino no Android, no celular, que vai permitir a gente construir coisas dessas também. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje é com essa temperatura aqui, com esse dashboard com temperatura e com a umidade aqui embaixo também. Então temperatura e umidade prontinhos aqui para poder funcionar, né? Para mostrar aqui a temperatura e o dashboard de umidade embaixo. Beleza? Então mãos à obra. Qualquer dúvida aí é só me procurar, tanto no grupo de WhatsApp quanto no Teams lá. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Voltem o vídeo agora e vão fazendo passo a passo aí do que a gente fez, beleza?